Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar da nossa querida Coreia do Sul. E o tema de hoje é: por que é tão difícil vencer na vida na Coreia do Sul, a terra do K-pop, a terra dos doramas, a terra da Samsung, da Hyundai, de tantas outras multinacionais que são tão bem sucedidas, né, globalmente. Por que é difícil vencer nesse país? É difícil por uma série de razões, tanto estruturais, culturais, como também econômicas. A Coreia do Sul é um país altamente desenvolvido, mas isso não significa que ser bem-sucedido seja fácil. Pelo contrário, é um ambiente extremamente competitivo e então a gente vai falar quais são os principais motivos do porquê é tão difícil ter sucesso nesse país. Primeiro, você tem uma pressão externa por desempenho, isso desde cedo. O sistema educacional sul-coreano, ele é brutal. Os estudantes, eles desde pequenininhos enfrentam longas jornadas de estudo, muitas vezes passando das 12 horas por dia, com cursinhos noturnos, os famosos, me perdoa a pronúncia, né? Mas é Hagwons, né? Hagwons. Provas muito exigentes, como a Suneug, que é o Enem deles, né? É o vestibular nacional que eles têm, extremamente competitivos. Então é normal que desde da quinta série, do fundamental, né, que a gente tem, seria o equivalente ao nosso fundamental, as crianças começarem a estudar de manhã, indo para a escola às 7 da manhã, 6, 7 da manhã, e vararem até o final da noite com os cursos extras, né? A educação na Coreia, inclusive, ela é gratuita, só que culturalmente os pais se sentem na obrigação de colocarem os filhos nos cursinhos, né? Cursinhos particulares. O que, inclusive, pode ser também entendido como um dos motivos da taxa de fertilidade lá ser bem baixa, né? Parece que é a menor do mundo. Os últimos dados parece que foram 0,7 filhos por mulher, o que é 3 vezes menor do que o necessário, né, para repor uma população, para manter ela em estado de igualdade. Então, se você for ver, se 2,1 é o necessário para manter a população atual da Coreia, que se eu não me engano deve ser uns 46 milhões de pessoas, mais ou menos, algo em torno disso. Então, se você está a 1/3 disso, a gente tem como projeções que a próxima geração vai ser algo em torno de 15 milhões, né? E seguindo essa regressão geométrica, pode ser que no futuro a Coreia até venha a desaparecer, se nada for feito. Mas, enfim, voltando um pouco, né? Essa cultura da pressão por desempenho, né, no fracasso escolar é visto como um fracasso na vida, socialmente. Existe uma pressão muito forte para você entrar nas universidades de elite, principalmente a tríade, né, Sky, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam de Ivy League, né? As principais universidades englobam, se eu não me engano, 7, 8, né? Enfim, no Japão são 3 universidades, né? Que é a Seoul National, Seul, né? Que é a capital da Coreia do Sul. Você tem a Korea University e a Yonsei University. Então é o Sky, né? A abreviação. Que não consegue, muitas vezes é marginalizado no mercado de trabalho. Esse, por sinal, extremamente competitivo, ele é bem concentrado, né, em grandes conglomerados chamados chaebols, né, como a Samsung, a Hyundai e a LG.
que são as três assim, multinacionais mais fortes da Coreia do Sul, que oferecem os melhores salários, você tem bastante estabilidade e oferece também muito status, mas que são extremamente seletivos. Basicamente, dificilmente você vai conseguir um emprego bem remunerado nessas multinacionais se você não vier dessa universidade de elite, né, da Sky. Então, fora isso, você vê muitos jovens, né, com diploma universitário lá na Coreia do Sul, se eu não me engano, algo em torno de 70%. Porém, são diplomas que não passam de um pedaço de papel. Porque o jovem vai lá, muitas vezes se endivida, né, para se formar nas universidades, mas acabam desempregados ou subempregados, porque não tem, o mercado de trabalho não absorve, né? Não existe demanda para tanto diploma. Então, o mesmo problema que se tem no Japão, no Brasil, em vários países do mundo, acabam se refletindo de forma muito forte na Coreia do Sul, em relação ao mercado de trabalho. Você tem também a questão dos contratos temporários, jornadas bastante longas, né? O povo asiático ele é um povo que preza muito pela ética do trabalho. Então, o fato também da população estar envelhecendo também, existe essa necessidade de você trabalhar bastante para conseguir, né, manter, né, um equilíbrio previdenciário. E então essa cultura do trabalho, ela também tem essa questão de valorizar muito a lealdade extrema, né? Então, você tem que se sacrificar, né, em longas horas de trabalho. Você tem uma hierarquia também muito rígida, né? Tem essa questão, né, de pegar mal, né, se você, mesmo que tenha terminado a sua jornada de trabalho, né, seu horário de expediente, você não pode sair antes dos seus superiores, né, que isso é muito mal visto. Então tem essas questões culturais, né? E a questão da desigualdade, né? Questão estrutural, econômica, né? A mobilidade social na Coreia, real, né, é muito limitada. Por mais que você tenha uma educação gratuita, de qualidade, né? Quem nasce em família rica, especialmente conectada, né, com um bom network, né? Conectada às chamadas chaebols, né? Que são essas grandes empresas, né? Ou a política, tem muito mais chance de ter sucesso. A famosa peixada, né? De modo que o jovem sem apoio familiar tem muita dificuldade de conseguir casa própria, pagar os estudos, empreender. Aí a gente pode abrir um pouco nessa questão da casa própria para os altos custos de vida, de moradia, principalmente em Seul, né, que é a capital. É muito cara e muito difícil de você conseguir, né, moradia, ainda mais para o jovem, né, que ainda está no início, tentando se inserir, né, no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas moram em apartamentos lá minúsculos, que eles chamam de Ghost-Hittel, né? Ou continuam a morar com os pais até depois dos 30 anos, o que também é bastante comum, né? Geração canguru. Muitas vezes é muito mal interpretado isso, né, da geração canguru, como se fossem jovens imaturos que não querem crescer na vida. Mas você tem que levar em conta a questão econômica mesmo, atual, né? Então, muitas vezes não é só questão de maturidade. Você financiar uma casa hoje em dia, parece que na Coreia do Sul, você precisaria de 20, 30 anos de salário, economizar seu salário integralmente, um salário médio, né? Para conseguir ter alguma chance de ter um apartamento pequeno, que no passado não era constante, né? Às vezes 2 anos de trabalho se esforçando, né? E com juros bem baixos da época, né? Eu não sei se no Japão, eu imagino que hoje em dia esteja mais alto também, principalmente por causa da pandemia, mas enfim. Era muito mais fácil você financiar um apartamento tendo um emprego comum. Hoje em dia é quase que inviável, né?
E o custo com a educação privada, né, que eu tinha falado anteriormente, né? E tudo bem, você tem educação pública na Coreia do Sul, que é boa, mas se seu concorrente está pagando para ter aulas extras em cursinhos, você meio que se sente obrigado a pagar também, senão você não vai conseguir competir. Então a educação privada lá é essencial para você ter competição, para você conseguir competir com seus adversários, né? Nos vestibulares. E ela é muito cara. É uma educação muito cara. Então, outro aspecto também que a gente pode falar é da saúde mental, né? A Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de... Aquela palavra que vocês conhecem, né? Enxurrascamento, vamos dizer assim. Não vou falar, né? Porque o YouTube, por causa das políticas do YouTube, né? Para corte de redução de alcance, né? Isso acaba... Enfim. Tem palavras-chave que você não pode falar, né? No canal. Mas, enfim. Lá são taxas altíssimas, especialmente entre jovens, né? Que não conseguem vencer na vida, né? Enfim. O fenômeno de hikikomori no Japão também é um fenômeno muito forte na Coreia do Sul. De jovens, né, que ficam presos, né, dentro do quarto de casa, não querem mais saber de se relacionar com as pessoas, né, em termos de amizade, relacionamento afetivo, acabam se isolando no videogame, enfim. E também essa taxa de enxurrascamento, vamos dizer assim, né, entre os idosos também devido a uma solidão, né, uma sociedade de poucos filhos, né, e muitos idosos acabaram também, muitos, imagino, nem têm filhos, né, acabam se sentindo muito isolados, né, nas grandes cidades. E os idosos em si já sofrem um pouco disso, né, até em sociedades mais calorosas, como as sociedades latino-americanas e tal, umas sociedades mais extrovertidas. Imagina então numa cultura de maior introversão, né, como é a cultura asiática, né, a cultura coreana. Isso acaba contribuindo, né, para esse problema social. E a sociedade ela tende muito a estigmatizar o fracasso, né? Você tem pouca rede de apoio psicológico, vamos dizer assim, institucionalizada. A pessoa, entre aspas, fracassou na vida, né? Tende a se isolar, ao ostracismo. E a gente pode falar também que tem uma cultura do sucesso que é muito superficial. É uma cultura que vive muito de aparência, né? De sucesso. Roupas, as marcas de roupa que você usa, os produtos de beleza, carreira. A questão estética lá na Coreia do Sul ela é muito forte, de cirurgias, né, faciais. Você vê que na cultura do K-pop, nos doramas, são aquelas pessoas com aquele rosto perfeitinho, né, que parece um bonequinho de cera, nariz certinho, cabelo. É uma sociedade que ela vive muito nessa ideia de valorizar muito a aparência, né? Existe uma pressão constante assim, pela performance e pela imagem. E, sem sombra de dúvida, as redes sociais elas intensificaram muito, né? Porque as redes sociais têm essa coisa, né, da comparação, né, de querer parecer ser uma pessoa bem-sucedida, com status, uma pessoa saudável, bonita. E isso, numa sociedade que é muito competitiva, acaba gerando esses problemas sociais, né? De desilusão, né? Dos jovens, né? Muitos jovens se sentem desencantados com a promessa de que é só se esforçar que vai vencer, né? Nos Estados Unidos eles chamam isso de sonho americano, né? A gente pode falar do sonho coreano. Basta querer, se esforçar muito. O que não é verdade, né? O que seria justo, né? A meritocracia deveria ser o sistema, é o sistema que você deveria ser defendido, mas que não existe na prática, né? Que acaba gerando o fenômeno dos sample generation, que chama, né?
que é a geração que desistiu de namorar, a geração que desistiu de casar e a geração que desistiu por consequência de ter filhos, né? Que mostra o grau de cansaço diante de um sistema que é muito desigual, né? Então, muitos falam também de Sampo Generation, chama de geração herbívora, né? Então, essa é a geração cada vez mais isolada, fracassada financeiramente e depressiva. Enfim, resumindo, a Coreia do Sul, ela é uma sociedade, sim, desenvolvida, que oferece oportunidade, né? Ainda muitas oportunidades, mas que só para quem consegue suportar um ambiente extremamente exigente, de extrema pressão, em busca da perfeição, tudo, perfeição estética, perfeição econômica, performática. É um modelo que levou o país a um sucesso econômico, isso não tem como negar, mas que cobra esse preço alto, principalmente para a nova geração, que enfrenta uma combinação de pressão, desigualdade, custo de vida e esgotamento emocional. E é isso. Basicamente, esse é o resumo, né? Do porquê que a sociedade... Por que é tão difícil, né, vencer na Coreia do Sul. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo. E só esperar por mais novos vídeos que virão por aí. Obrigado. Tchau, tchau.